Vou esperar. Vamos lá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estou dando boa noite, porque aí na gravação todo mundo já vai receber o boa noite. Prazer estar aqui com vocês, mais uma vez na Escola do Reino, e com cada um aí que tem acompanhado essa jornada. É uma jornada de 9 meses, né, que a gente vai se debruçando sobre as Escrituras, naquilo que diz respeito ao Evangelho do Reino e à ação desse Evangelho na nossa vida. Então, a escola ela abrange toda essa temática. Então, na nossa primeira aula em que eu dei a primeira aula, né, que é o Deus do Reino, seu plano eterno, hoje a gente vai dar uma certa continuidade, não necessariamente do tema anterior, mas do assunto que se linka, que vai se construindo até a última aula. E hoje a gente vai trabalhar os fundamentos do reino. Quando a gente utiliza esse nome, esse título para essa aula, o nosso objetivo é literalmente lançar os fundamentos do que é o reino. Só um minuto. O que significa essa palavra? A que se refere nas Escrituras? Os textos principais e também ao que se refere a nós também. A gente começa mesclando essa realidade. Então, quando a gente fala de fundamentos, a gente já está querendo buscar lá a base, né? Um conhecimento básico sobre o reino, sobre o que é o reino e o que o reino também provoca em nós. Essa semana eu estava orando em relação a essa aula de hoje, e essa talvez o formato, né, a didática, nem didática, mas a organização temática dessa aula, eu entendi que vai ser a última que eu vou dar dessa forma. Não que o Fundamentos do Reino vai sair da Escola do Reino, não é isso. Essa aula. Também se a liderança, a organização pode mudar, claro. Mas eu digo assim, eu dando essa aula do jeito que ela está organizada, essa aula tem praticamente 10 anos, né, isso, Karina? Se eu me recordo, organizada dessa forma, tendo sido programada dessa maneira, e esse ano eu entendi que precisa ser o último ano, a partir do próximo ano ela vai ter uma outra pegada, ela vai construir outras coisas, que o tempo de construção dessa mensagem, dessa forma, foi sendo alterado, isso aí, mas dessa maneira, ele fecha aqui nessa escola. E aí eu falei, amém, Senhor, é você que manda. Então, agora manda as outras formas de entender. Ele já está providenciando isso. Já. Por que eu estou falando isso? Porque a gente poderia passar muitos anos estudando a temática do reino bíblica e nós não íamos dar conta de estudar tudo. Porque a revelação bíblica sobre o reino, ela de fato, ela precisa ser constantemente renovada na nossa vida. Tá bom? Nós precisamos, de forma quase que disciplinar, nós estarmos, de tempos em tempos, se permitindo ser renovados com a palavra sobre o reino de Deus, sobre a realidade do reino, sobre aquilo que ele é, aquilo que ele provoca. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma tendência muito fácil de criar os nossos próprios reinos, os nossos próprios reinados, sejam reinados ministeriais, sejam reinados profissionais, sejam... o coração do homem tem uma tendência muito fácil a querer ter o domínio das coisas, a querer ter o governo de alguma coisa. E isso não necessariamente muda quando a gente se converte a Cristo. É um trabalho que o Espírito Santo tem com a gente para nos governar. E eu acredito que uma das maneiras que nos serve muito é a gente estar sempre renovando o nosso entendimento do reino, sobre o reino, renovando a nossa perspectiva
E isso vai nos fazendo cada vez mais sujeitos ao domínio e ao governo desse reino, do rei do reino, né? Nos faz, por exemplo, cada vez que eu dou aula Deus do Reino, seu plano eterno, eu saio dessa aula de uma maneira diferente dentro de mim. Então, assim, eu acredito que a gente precisa, de tempos em tempos, renovar nosso entendimento sobre o reino. E eu creio que essa aula vai... Creio não, ela vai mudar para o próximo ano. Tá bom? Eu vou projetar aqui, então, dados as apresentações e introduções, eu vou... Boa noite, Cleiva. Boa noite, Karina. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana. Boa noite. Eu vou projetar aqui, então eu não vou ver vocês mais, porque quando projeta não dá para mais ver, mas depois a gente vai abrir um tempo para uma discussão, tá? Então agora eu vou ligar o carro e vou embora, tá bom? Aí depois, qualquer coisa, vocês podem manifestar algo aí, não tem problema não, tá bom? Então vamos lá, eu vou projetar aqui para a gente poder... Deixa eu ver aqui, porque ele não está... Ah, foi, agora foi. Acredito que vocês estão vendo. Alguém só me diga sim. Okay. Sim? Sim. Okay. Obrigada. Só para eu conferir. Então, nós, como eu já falei para vocês, nosso objetivo aqui é a gente trabalhar os fundamentos do reino. Então, esses 3 primeiros pontos, de uma forma bem introdutória, vão nortear o nosso tempo e o nosso entendimento aqui. Eu coloquei 3 pontos para a gente parar nesse começo, rapidinho, nesses 3. Jesus deixa claro que seu reino não era desse mundo, não é? Ele expressa isso, mais uma vez, Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. E aí a gente pode começar a pensar que o reino dele não é deste mundo, ele estava dizendo, olha, ele não funciona, a sua natureza e a sua ordem, aí eu coloquei aqui a ordem e funcionamento dele, está estabelecida de outra maneira. Né? Por que é importante a gente olhar para essa realidade? Porque quando Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, é muito interessante a gente estudar essa palavra mundo, ela se refere à palavra cosmos, né? Na maioria das vezes, não todas as vezes na Bíblia, e essa palavra cosmos, ela tem vários significados, se desdobra em vários. E um deles, que eu acho ele muito interessante e quero usar aqui na nossa definição, é ordem. Como as coisas se organizam, a maneira como as coisas estão postas. Então, em vários momentos que Jesus utiliza essa palavra mundo, por exemplo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todas as vezes que ele fala dessa forma, eu venci o mundo, o meu reino não é deste mundo. Jesus está se referindo a uma ordem cósmica que foi alterada. Né? Ele está falando, este mundo é a maneira com que as coisas se ordenaram, e aí a gente pode até dizer desordenaram, mas a maneira como as coisas se ordenam não é compatível com o meu mundo. E aí a gente não está falando de 2 mundos, né? Que todo mundo aqui frequenta o POC, a gente já passou por isso lá, por esse entendimento, dessa noção, né? De que a gente não está falando de 2 mundos como num pensamento mais grego, mas a gente está falando
justamente de uma forma com que as coisas se ordenam e funcionam. Então, Jesus está dizendo, o meu reino, ele tem uma ordem, ele tem um funcionamento que não pertence, que não é deste mundo. Ele não funciona dessa forma. A gente pode ver isso também quando Jesus lembra dos discípulos, um fica de um lado, outro fica do outro, e ele fala, quem vai ser o primeiro? A gente quer sentar à sua direita, à sua esquerda. Eles começam a conjecturar ali. Tem um outro evangelho que fala que a mãe chega e fala com Jesus. Então, eles começam ali a pedir, né, que Jesus desse ali a hierarquia do reino dele, e eles começaram a dizer, a gente quer sentar na direita, na esquerda, né? A gente quer um lugar de autoridade ou algo do tipo. Só que a mente deles funcionava e tinha uma ideia do reino muito a partir de uma ordem terrena, vamos chamar assim, a partir de um funcionamento deste mundo. Né? E aí Jesus olha para eles e fala assim, olha, tá bom, só que no meu reino, né, mais ou menos isso que ele está falando ali, não funciona do jeito que vocês estão idealizando aí na cabeça de vocês. Não funciona igual. As coisas no meu reino se ordenam de forma diferente, funcionam de outra maneira. No meu reino, o primeiro é aquele que serve, é o último. É aquele que serve. Então, Jesus já demonstra essa diferença, uma espécie até mesmo de conflito entre a ideia de uma ordem, ou como as coisas funcionam aqui e como funcionam no reino dele. Talvez, eu não vou julgar aqueles discípulos, mas talvez a cabeça deles pensava num funcionamento ordenado, como Roma, quem sabe, né? Essa ideia hierárquica que surge ali, né? do imperador, abaixo dele o Senado, abaixo, enfim, tinha um funcionamento hierárquico, talvez a mente dele estava funcionando dessa maneira, e Jesus vai ali e quebra. Ele fala, ok, no meu reino não, no meu reino o primeiro é o último é o primeiro, né? O último é o primeiro é o que serve. Né? Jesus faz referência a servos, e talvez na mente daqueles caras isso deu um bug ali na hora. Né? Jesus estava dando um princípio para eles de funcionamento. Então, eu estou falando isso tudo para a gente entender o que eu quero dizer quando eu me refiro o reino de Deus não é desse mundo. Jesus se refere assim. Tem uma ordem, um funcionamento, uma natureza que não se iguala em nada a esse mundo. Então, e aí a gente pode avançar. O evangelho que Jesus pregou também não era qualquer evangelho. Por que eu estou falando? É óbvio que a gente tem a presença do evangelho tanto no Antigo, né, tanto na primeira aliança, quanto na definitiva. No que se refere aí o Antigo e o Novo Testamento. A gente vai ver a presença do evangelho ali. Mas, quando a gente se refere ao evangelho do reino, Jesus está sendo muito específico quando ele fala isso no sermão profético dele. Quando ele se refere ao reino, ele está sendo muito direto, no sentido de explicar que o evangelho que ele prega é o evangelho do reino. É o evangelho, são as boas novas de um reino que está e virá, vamos chamar assim, né? Está na pessoa dele como rei e virá na pessoa dele na segunda vinda. Eu já estou até adiantando. E aí, a gente pode pensar que a cruz, a gente falou isso na aula passada, né, no Plano Eterno, que a cruz não é o fim, ela não é uma finalidade em si. A cruz é uma parte desse evangelho, mas ela não compreende todo o evangelho. Tá? Por quê? A cruz não é o fim, mas ela vai apontar o reino. Né? Nós falamos isso na aula Plano Eterno. Eu nomeei como a primeira plenitude dos tempos, nós vamos ter uma segunda e última, que é o grande dia do Senhor, onde
se cumprirá, e a gente está estudando isso no POC. Então, a cruz, então, aqui eu botei em negrito aqui para vocês, o evangelho, então, o que a gente pode entender sobre essa ideia de evangelho, de uma forma bem simples, que o evangelho não é complicado, ele é simples. O evangelho é igual à cruz e o retorno de Jesus. Perdão dos pecados e vida eterna. Essas duas formas de condensar a ideia do evangelho, do reino. A cruz, a primeira vinda, e o retorno de Jesus, a sua segunda vinda. Então, se você quer explicar e quer apontar o evangelho para alguém, se você quer pregar o evangelho total, inteiro, fale isso para as pessoas. O evangelho do reino. Aponte isso para as pessoas. Mostre isso para elas. Ó, a cruz e o retorno de Jesus. Aqui, então, fala para ela, olha, nós pecamos, o homem pecou contra Deus, Deus enviou seu filho para morrer no nosso lugar, cruz, ele morreu, pagou um preço e ele vai voltar. Acabou. A gente acabou de pregar o evangelho para essa pessoa de uma forma bem simples, bem direta. Tá? Então, viver, e aí o terceiro ponto, que são esses pontos que nós vamos trabalhar nessa aula. Terceiro ponto, viver o evangelho do reino é ser um precursor do que virá. Então, nessa aula, a gente está apontando o fundamento do reino, mas eu já estou jogando um pouco do que a gente vai trabalhar mais para frente em outras aulas, que é a ideia do que seria viver o evangelho do reino. O convite de Jesus não é um convite para que a gente acesse o evangelho do reino de uma forma teórica, de que a gente aprenda o evangelho do reino apenas de uma perspectiva teórica. O convite de Jesus o tempo inteiro, e por isso ele vai discipular pessoas, ele vai conviver com 12 homens durante 3 anos, é porque a proposta de Jesus sobre o evangelho do reino, ela é experimental, ela é vivencial, ela é prática. Não tem como a gente pensar em evangelho do reino em forma teórica, né? Na forma do que teorizamos, do que a gente fica discutindo. E eu não estou dizendo que eu sou contra teologia sobre o reino, a gente discutir significados, grego, hebraico, aramaico, beleza, a gente pode acessar todo esse conhecimento. Mas Jesus, quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para ele, para a sua mensagem e para a sua missão, a gente vê o Deus encarnado habitando entre nós através da escolha e do discipulado de 12 homens e o seu entorno, as famílias e tudo mais, criando uma comunidade. Durante 3 anos, essa comunidade viveu intensamente os princípios e valores do reino. Assim, com Jesus. Depois Jesus morre, ressuscita e essa comunidade continua. Entende? Então, não tem como haver compreensão do reino de Deus, do evangelho do reino, se não houver relacionamento, se não houver comunidade, se não houver comunhão, se não houver troca entre seres humanos, se não houver a vivência dos fundamentos desse reino na nossa vida do dia a dia, nas nossas relações, seja na nossa relação com a gente mesmo, seja na nossa relação com Deus, seja na nossa relação com quem está próximo. É impossível a gente apreender o ensino de Jesus sobre o reino se nós não praticarmos. Basicamente, é isso que eu quero que a gente entenda, tá? E aí, essa vivência do evangelho do reino, na prática, nos dias de hoje, no nosso tempo, que é diferente do tempo em que Jesus fundou a primeira comunidade, e depois os apóstolos continuam fundando outras comunidades para viver o evangelho do reino,
que pregava o evangelho pela forma que eles viviam, era isso? Todas essas comunidades, elas funcionavam, quando a gente olha para a Bíblia, no primeiro século, essas comunidades, até o segundo, terceiro no máximo, elas funcionavam como, literalmente, quando Jesus fala que os discípulos dele vão ser sal e luz, elas eram luzeiros acesos, apontando o evangelho do reino, apontando a ressurreição de Jesus e o seu retorno, apontando a sua morte, a sua ressurreição e o seu retorno. Então, a forma que aquelas comunidades viam no dia a dia da vida, falavam, pregavam, ensinavam, estavam de casa em casa, eu estou citando Atos 2, 42 a 47, a maneira com que eles viviam era uma forma precursora de antecipar, de certa forma, a revelação do que virá. Então, obviamente, não total, óbvio, né? Mas aquilo que as escrituras apontam. Mas o ponto que eu quero te dizer é que você não tinha ali homens e mulheres que estavam somente pregando nas praças. Eles estavam vivendo nas suas casas, com os seus filhos, com as suas esposas e maridos, nas relações com o mundo, na sociedade. Aqueles homens e mulheres prezavam a vida do reino, a forma de viver do reino. E isso é preparar o caminho. É uma das formas, né, de se preparar o caminho para a volta de Jesus. É uma comunidade de fé que vive o reino, que é um luzeiro numa cidade sobre o reino. Não apenas pregando, seja na internet, seja numa escola como essa, mas cultivando uma vida. E é isso que a gente vai trabalhar. Vamos pegar esses 3 textos aqui, continuando aqui. Daí em diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Essa foi, basicamente, a primeira e a essencial pregação de Jesus, quando ele inicia, né, seu ministério de pregador. Vamos botar só a perspectiva do pregador. Quando ele starta esse momento na trajetória dele, na missão dele aqui na Terra, ele vai dizer, ele vai repetir em parte o que João estava pregando, né? Então, eles vão concordar ali na palavra profética, né? Porque ela não deixa de ser profética e escatológica, que eu não sei se vocês conseguem olhar e ver essa palavra como profética e escatológica. Então, Jesus está ali, João já estava pregando algo desse tipo, e Jesus chega e ele dá continuidade a essa mensagem, só que agora tem uma diferença. Agora é o próprio Cristo, é o Cordeiro, é aquele que cumpriria no seu corpo, que alteraria toda a realidade. Era aquele que tomaria a chave do inferno, aquele que venceria a morte, né? Então, era esse que estava ali profetizando, liberando essa palavra na terra, dos céus para a terra. E aí a gente pode lembrar do Pai Nosso, a gente vai estudar ele mais para frente, né? Mas a ideia do Pai Nosso que está na santificação, venha teu reino, seja feita tua vontade. Então, a gente já começa a perceber uma realidade. Então, Jesus começa a pregar, dando continuidade à pregação do profeta João, né? Ele começa ele dá continuidade pregando o arrependimento. E aqui nesse texto é interessante a gente pensar que Jesus está dizendo: olha, este é um tempo de operação do arrependei-vos, eu diria, né? Este é um tempo, esse tempo que se inicia, nós estamos chamando os homens ao arrependimento. Essa é a principal mensagem. Porque nós estamos nesse tempo da história, que é o que eu estou... Isso sou eu que estou falando, tá, gente? Não foi o Jesus, mas eu que estou lendo dessa forma, em que
nós estamos vivendo o tempo da operação do arrependimento. Para quê? Arrependimento dos pecados diante do grande dia do Senhor. Porque o dia que o grande dia do Senhor chegar, que o dia do juízo chegar, não vai ter mais tempo, espaço, oportunidade, realidade de operação do arrependimento. Vai ser a operação do juízo. Então, a gente pode dizer que Jesus inaugura, né? João estava anunciando, e Jesus inaugura com a sua pregação, ele inaugura esse tempo na história. O tempo em que os homens poderiam se arrepender dos seus pecados, para que no dia do juízo eles se apresentassem lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ok? Então, isso se starta. E aí Jesus está justamente, de certa forma, profeticamente, escatologicamente dizendo: agora, nesse tempo, nessa era, até que todas as coisas se cumpram, arrependam-se, porque o reino está próximo. O reino dos céus está chegando. Alguns autores vão dizer que essa ideia de próximo tem uma conotação, uma ideia de algo que está vindo, né? Não é nem a gente que está indo, é algo que está vindo. Né? Está se aproximando. Jesus está dizendo: olha, não é o tempo que nós que estamos passando, o tempo vai passar e a gente vai chegar no dia do Senhor. Não, é o dia do Senhor que está se aproximando. Não sei se é óbvio isso para vocês, mas essa ideia de algo que está chegando, algo que está se aproximando, como, por exemplo, dando um exemplo bem, uma analogia, uma nuvem de chuva que vem vindo e bum, vai chover. Não tem para onde correr. A gente está vendo aí o Rio Grande do Sul. Não tem para onde ir. Pensa, óbvio que eu não estou falando que o dia do Senhor é como que aconteceu, né? Não está acontecendo, nem como uma chuva forte, mas é uma analogia, uma comparação. Imagina esse grande dia do Senhor, o reino dos céus vindo, se aproximando, e vai se cumprir todas as coisas. Então, o que é para hoje? Qual é o chamado para agora? Arrependei-vos. Se arrependam, porque ele está se aproximando. Essa é a ideia. Segundo texto que eu quero que a gente olhe para ele hoje. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Aí aqui a gente já tem um acrescento aqui, né? Então, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, a gente vai ver uma outra dinâmica. A gente está vendo a dinâmica da pregação do reino, Jesus pregando ali, com certeza, pregando o evangelho do reino exposto no Antigo Testamento, na lei, nos profetas. Ele estava trazendo essa realidade e curando toda sorte de doenças e enfermidades, ou seja, manifestando o poder deste reino, as obras do Pai. Jesus falou isso: eu vim fazer as obras do meu Pai. Vocês não estão vendo? Né? Então, Jesus traz com ele não só uma liberação de palavra, uma palavra, que é a pregação do Evangelho do Reino, mas ele traz uma manifestação de poder. E aí a gente pode pensar no apóstolo Paulo, quando ele fala que o Evangelho é o poder de Deus, que ele fala, né? Não é a linguagem persuasiva de homens. Ele fala isso em... Depois eu posso ver, eu estou lembrando desse texto agora, não sei se é 1º ou 2 Coríntios. Quem lembrar aí, me dá aí a referência certinho. Mas ele fala disso, ele fala, porque o Evangelho não é linguagem, que eu preguei entre vocês o Evangelho, que é o poder de Deus. Então, ele está dizendo, olha, o Evangelho, Jesus, então, está trazendo a ideia do Evangelho do Reino, e se o Evangelho, pegando Paulo, vamos linkar os dois, é o poder de Deus, essa segunda parte aqui desse versículo, curando toda sorte de doenças,
é a manifestação desse poder, né? E aí, esse reino chega, de certa forma. Não ele na sua forma que virá, obviamente, mas Jesus demonstra, é isso que eu quero dizer. Há uma demonstração, não apenas teórica, mas uma demonstração prática desse evangelho, do reino de Deus. E o terceiro texto, que é o texto que embasa a nossa escola do reino, e a boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, para todas as etnias, se a gente pegar o texto exato. Então virá o fim, né? Então há aqui o sermão profético de Jesus, Mateus 24:14, Jesus apontando a ideia de que a boa notícia do reino, o evangelho do reino, vai ser anunciado no mundo todo, em todas as etnias. E aí, de certa maneira, Jesus está aqui já falando dos gentios, né? Já, primeiro, falando da missão de Israel, porque foi dado a Abraão abençoar todas as famílias da terra. Então, Jesus está aqui trazendo essa essência, né? Essa essência lá de trás, desde o início. Por isso que a gente pode dizer que o evangelho estava lá, né? Estava lá em Abraão, de certa forma. Então, esse reino anunciado, ele é anunciado de diversas maneiras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e a gente pode já pensar que quando Abraão, em Gênesis 12, recebe seu chamado de abençoar todas as famílias da terra, ele iria abençoar, ele vai abençoar todas as famílias da terra com um rei judeu chegando e governando tudo. Talvez a gente ache que seria Abraão e os seus descendentes chegando, sei lá, os judeus se espalhando nas nações. Não, gente. Também é uma forma, talvez, a gente pode pensar, mas ele está se referindo a um plano inteiro, sabe? Que começaria naquele homem, na sua família, num povo, numa nação, a gente falou disso na aula do plano eterno, e alcançaria todos os povos, porque o coração de Deus é esse. Ele quer reunir gente de toda a tribo, língua e nação, judeus e gentios. Isso é a família dele. E é isso. E aí ele está dizendo, o dia que esse evangelho chegar a todas as etnias, o fim está aí. Então, muitos autores da parte escatológica, né, que a gente aponta aqui nessa escola também, eles vão dizer que aqui está uma das evidências para o fim, que é esse evangelho do reino chegando a todas as etnias da terra. Isso não está longe de acontecer, tá bom, gente? Fiquem atentos. A gente pode olhar os números e pensar assim, 65% é próximo de pessoas que ainda não ouviram o evangelho. Tem muitas etnias, muitos dialetos que não têm uma porção da Bíblia na sua língua. Mas o Senhor está levantando gente visionária nos dias de hoje, está acontecendo agora. Eu acho que eu falei isso na aula passada, que está comprometida com essa verdade aqui de uma maneira prática. Então, estão traduzindo Bíblia, traduzindo a Bíblia oralmente, criando tecnologias para poder chegar o mais rápido possível nas etnias ainda não alcançadas. Então, estamos muito perto do cumprimento dessa palavra profética de Jesus. Vamos ao conceito. O que é o reino? Eu escrevi aqui, mas eu vou depois alterar um pouco esse conceito, abrangendo ele mais um pouco, tá? É uma realidade espiritual de governo absoluto do eterno. É o governo absoluto de um rei, ou seja, não há nada fora do seu domínio. Tudo que existe está debaixo da influência do reinado desse rei. Quando a gente olha para a ideia de reino, então a gente
trabalhou um pouco aqui o que Jesus estava falando, falamos do evangelho, do reino, agora eu estou pegando só a ideia de reino, a palavra, né? A gente utiliza muito esse texto aqui, de Salmo 103, 19. A gente olha um aspecto do reino, o aspecto do reino universal. Eu vou falar disso mais para frente aqui. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, 19. Então, a gente precisa entender que há sobre tudo o domínio de um reino agora. Já. Sempre foi e sempre será. Salmo 103, 19 afirma isso. Há nos céus, neste momento, e céus aí é o sinônimo de habitação de Deus, tá bom? Esses céus aqui, não são todos os céus, enfim, mas esse céu, o lugar de habitação do Altíssimo, há um lugar de habitação do Altíssimo que deste lugar ele governa, deste lugar ele domina sobre tudo. E quando a gente pensa no domínio de Deus sobre tudo, a gente não está falando daquela ideia, às vezes, de muitos crentes, de que Deus está o tempo todo ali me dizendo o que eu devo fazer, se eu devo jogar essa bateria no lixo ou não, em que tipo de lixo, como se Deus estivesse direcionando, controlando cada centímetro de detalhe da vida. Não é nesse aspecto, tá? É no aspecto de aquele que criou todas as coisas e que tudo depende dele. O ar que a gente respira depende dele. A vida que a gente respira depende dele. O bem e o mal dependem dele. Ele domina sobre o bem e o mal. Deus não domina só sobre o bem. Ele é o Senhor do mal também. Eu sei que essa é uma afirmação que eu estou fazendo aqui, e como a gente não vai ter como trabalhar ela, vai ficar pela metade. Aí, em outro dia, sei lá, na escola, a gente discute mais ela. Mas a gente precisa ter essa realidade desse Deus soberano, desse reino que governa sobre tudo. E aí, gente, a gente não está falando, quando a gente fala de reino de Deus, a gente não está falando do nosso ministério, no sentido da nossa igreja, porque aqui tem o reino de Deus. O reino de Deus chegou numa cidade porque a minha igreja foi fundada naquela cidade. Eu já vi gente falar isso. Tem nada a ver com isso. O reino de Deus não é circunscrito às quatro paredes de um templo humano. Tá? A gente está falando de uma concepção, de um entendimento de reino que governa sobre tudo, tá ali, tudo é tudo. Tudo é toda a existência. Aquilo que já existiu, que ainda vai nascer, que está fora até da nossa compreensão de estar falando dessa realidade. Daquele Deus que governa sobre o universo, as galáxias, inclusive a Terra e nós. Bom? Então, é essa ideia de algo absoluto, esse Deus. Segundo texto aqui, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu já estudei esse texto com um monte de comentaristas, e ele ainda, para mim, carece de mais revelação. Esse texto, para mim, eu posso dizer assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Beleza, não é alguma coisa perecível, alguma coisa concreta. A gente pode fazer essas leituras. Mas quando Paulo fala, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ele está conseguindo dar três características para o reino de Deus que, para mim, elas são muito interessantes e talvez defina e resuma bem essa ideia que a gente está ampliando aqui sobre o reino. Então, o reino é justiça, o reino é paz e o reino é alegria.
no Espírito Santo. Então, Paulo está concentrando a ideia dessas 3 dimensões, justiça, paz e alegria, no Espírito Santo. E é interessante a gente pensar que é o Espírito Santo que garante a herança, né? O penhor da herança. Enfim, vamos continuar aqui, avançando um pouco mais. Então, a etimologia da palavra reino, a posição, qualidade, estado, atribuições de um rei, autoridade real, domínio, monarquia, realeza, o sentido primário tanto da palavra hebraica malkut, do Antigo Testamento, quanto da grega basileia, são as 2 palavras para reino, no Antigo Testamento e no Novo, é a posição, autoridade e soberania exercida por um rei. O reino é, acima de tudo, a autoridade para governar. E aí a gente vai ver Jesus dizendo que o Pai deu isso para ele e ele estendendo essa autoridade para os seus discípulos, em Mateus 28, quando ele fala, eu vos dou autoridade, né? Eu estendo para vocês. Então, quando Jesus, antes de subir aos céus, ele transfere a autoridade para os seus discípulos. Ele diz, olha, vocês agora têm autoridade para fazer e para pregar e manifestar o reino da mesma maneira que vocês me viram fazendo. Aí Jesus continua, preguem, discipulem, curem enfermos, eu estou juntando Mateus, Marcos e Lucas aqui, né, os 3 evangelhos, vocês vão pisar na cabeça da serpente, ela não vai ferir vocês, vocês vão... E Jesus começa a dizer ali, eles estariam debaixo dessa autoridade. Eles fariam o que Jesus fez por causa dessa autoridade que Jesus transfere para eles. A autoridade de um rei sobre os seus embaixadores, né? A gente utilizando a palavra que Paulo utiliza. Então, ele tem a mesma autoridade. Eles são testemunhas, representantes fiéis, leais, né? Então, quando a gente pensa na ideia de discipulado dentro da perspectiva do reino, a gente está justamente afirmando essa realidade, de que os discípulos de Cristo, aqueles que vivem debaixo da realidade do reino, que tem o rei como seu comandante maior, vamos chamar assim, seu governador, que vivem isso, eles têm uma autoridade estendida pelo rei. Então, esse rei tem autoridade soberana, ele tem autoridade para governar. E aqui, gente, pelo amor de Deus, eu não estou fazendo nenhum tipo de alusão a essas ideias malucas que a gente vê o povo pregando por aí, que você vai governar, você vai ter isso, é o reino de Deus que vai te fazer governar sobre a terra, e você vai ter tudo que você quer. Não tem nada a ver isso, tá? Estou aqui brincando com vocês. Não é essa a ideia. Se o rei morreu numa cruz, sofreu, deu a sua vida, você acha mesmo que a ideia de governança do reino tem a ver com você ser maior? Eu ser maior? Nós sermos maiores nessa terra? Viver o tudo de melhor nessa... Desculpa, não. Tem muito mais a ver com o chamado de Paulo, que era sofrer como Jesus sofreu. Tem muito mais a ver com o chamado de Pedro, que foi dar sua vida pelo Evangelho. Tem muito mais a ver com o sentido da palavra testemunha, que é mártir. Então, a lógica não é a lógica desse mundo, tá bom? De governo. Jesus falou, já, por isso que eu comecei falando, para mim, no meu reino, primeiro é o que serve. A lógica do reino não é a mesma desse mundo. Então, dentro dessa ideia de lugar de domínio, e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo fala isso em Colossenses 1:3. E nos tirou do império das trevas. Eu gosto muito de enfatizar essas 2 palavras, quem assiste, quem estuda, a gente estuda sobre esse assunto há muitos anos,
já está acostumado a me ouvir falar essa diferença entre reino e império, né? Quando a gente fala, Paulo, ele não utilizou, você vai ver em algumas traduções da Bíblia, eu tenho até uma bronca dessas traduções, que eles botam a mesma palavra, e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu, particularmente, não gosto muito dessas traduções, porque no português a gente repete a palavra, parece que o sentido é o mesmo. Mas não é. Nesse texto, Paulo faz questão de trazer duas palavras diferentes, para diferenciar mesmo. E a primeira palavra, por isso outras traduções já vêm com a palavra império, ela transmitia para quem estava lendo a ideia do império daquele tempo. Por exemplo, o Império Romano, ao qual, quando chegava numa cultura, né, ele dominava aquela cultura de todas as formas. Ele dominava pela língua, alterando a linguagem, ele dominava construindo arquiteturas faraônicas lá, né, enormes, romanas, ele dominava os costumes, os valores, a forma de pensar, de viver daquelas pessoas. Era essa a ideia do império. O império não queria apenas domínio territorial, tinha a questão do domínio territorial, mas ele queria transformar aqueles povos que ele dominava em romanos. Eles queriam que eles virassem romanos. Esse era o objetivo. E aí é muito interessante quando a gente vê, porque não dá tempo da gente gastar aqui, mas quando a gente vê a história do povo judeu e o que eles fizeram, como eles viveram, fazendo uma comparação aqui, que os impediu de serem descaracterizados na sua cultura. E aqueles que seguiam e que seguiram a Torá, todas as festas, o Shabá, todos os rituais mesmo, né? A forma de educar os filhos, de acordo com as escrituras, esses foram que guardaram a língua, os costumes e, principalmente, o fator de não se dobrar ao império. Esses foram combatidos, né? Assim como os judeus messiânicos, os primeiros judeus messiânicos, que foram a igreja, né, do primeiro século, que foi combatida, que foi perseguida, justamente porque eles resistiram a se conformar com o século. Eles resistiram a ser do império, a ser na sua forma de pensar, na sua forma de sentir e na forma de viver. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Porque, no fim das contas, o processo transformador de Cristo tem a ver com isso. Em nos tirar do domínio do império. Porque, às vezes, a gente se converte a Jesus, mas nós continuamos nas nossas práticas, na nossa forma de viver, na nossa forma de pensar e sentir o mundo, a vida, de acordo com o que eu estou chamando aqui de império das trevas. Tá? E o processo de Cristo na nossa vida, da vida de Cristo na nossa vida, não é apenas para nos conduzir à vida eterna, que, amém, é isso também. Mas para hoje, nesse tempo agora, antes do cumprimento de todas as coisas, nós sermos transformados de glória em glória segundo a imagem de Cristo. Ele operar na nossa vida de tal maneira que os costumes do império, eu coloquei aqui, não vai dar tempo de eu ler tudo aqui, depois vocês leem em casa, os costumes da escravidão do pecado, a forma de viver como um escravo do pecado, seja tirada de nós. Tá? E aí a gente não está falando de que você nunca mais vai pecar. Esse dia vai acontecer o dia que seu corpo for glorificado. Mas a gente está falando de um processo de domínio, de ser dominado pelo pecado. Então, o trabalho do Espírito Santo, o trabalho de Cristo na nossa vida tem a ver com nos mudar a nossa forma de viver
pensar, ser, que era de escravo do pecado, para nos tornarmos escravos de Cristo. E eu coloquei aqui, né? Então, há uma mudança de domínio. Eu saí do domínio do império das trevas e fui transportado para o domínio do Filho do seu amor, de uma outra realidade. E essa realidade, através do processo de santificação, é nessa realidade do reino que a gente vai entrando, como a gente vai aprendendo a viver como Jesus vive, o rei do reino. Então, eu botei aqui, domínio por rendição, sujeição voluntária. O reino domina por rendição. O reino não domina por imposição. O império é por imposição. E passamos de escravos do pecado para escravos de Cristo. Eu coloquei aqui uma alusão à ideia dos escravos da orelha furada, que é a figura de um escravo que ganha a sua carta de alforria, cumpre o seu tempo de escravidão, vamos chamar assim, ganha a sua carta de alforria, mas ele vira para o seu senhor, ele poderia ir embora da casa do seu senhor, ele poderia ser livre, né? Enfim, viver a vida dele, do jeito dele, e ele escolhe ficar e servir ao seu senhor. Então, a ideia de um tipo de escravidão que não é por imposição, mas é pela via do amor, é pela via da escolha, da rendição. Tá? Esse é o reino dele. Um outro ponto que eu quero evidenciar aqui sobre o reino, uma herança. Em Mateus 25, do 31 ao 46, Jesus vai fazer alusão ao grande julgamento. Eu ia parar para a gente ler, mas o tempo está correndo aqui. Depois vocês leem em casa esse texto. Mas Jesus ele vai falar, é aquele texto que ele fala, o reino, ele tem uma sequência de vários, o sermão profético, depois ele começa. O reino se parece com as virgens. Aí ele vai trazendo ali, e aí em Mateus 25, do 31 ao 46, ele fala de que ele vai separar bodes e ovelhas, né? Não sei se vocês se lembram. E esse texto ele está fazendo alusão, né? Jesus está utilizando uma linguagem ali, né? Em que ele está sendo bem escatológico e profético, apontando, porque esse texto também é considerado profético, 24, 25, ele está apontando para o grande dia do Senhor, né? O dia em que vai haver o julgamento, e que vai haver mesmo, uns vão entre para o reino do Filho do seu amor, e outros vão arder no fogo no inferno, que é para Satanás e seus anjos. É esse o texto que ele está falando aqui. Mas esse texto, o que eu quero trazer? Que ele está retratando ali esse dia, o dia do julgamento. Então, ele vai, ali nesse texto tem o grande dia, quando vier o Filho do Homem na sua majestade. E no verso 34, ele diz assim, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa doida, né? Doida, assim, porque a nossa mente é difícil de entender, essa coisa do espaço-tempo, para a gente é difícil. Então, pensar a ideia de um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Um reino que está lá, que vos está preparado, vem possuí-lo. Ou seja, a posse desse reino preparado desde a fundação do mundo só se dará no grande dia do Senhor, tá? Então, ele já está ali dizendo essa realidade, essa verdade. Jesus deixa bem claro a expressão do reino como uma herança, e aí eu queria que a gente pensasse nessa ideia, como uma herança preparada, antes da fundação do mundo. Uma realidade que os filhos do reino tomarão a posse completa no dia do Senhor. E aí o fim aqui, uma herança garantida hoje na cruz, mantida pelo Espírito, ele é o penhor da nossa herança, a herança dos filhos. Qual é a herança dos filhos? O reino. A herança dos filhos é o reino, gente. É esse reino que está preparado. Então, o Espírito que está aqui garantindo, mantendo, sendo o penhor dessa herança, para ser recebida por completo na vinda do Messias, no grande dia. Tá?
Então, é uma herança, percebeu que ela vai se expressando em tempos, né? Não tem, é porque a gente é muito ligado nessa coisa de ontem, hoje, amanhã, mas não tem isso. Tem um estabelecimento. Deus estabeleceu. Essa herança se manifesta e é garantida no sentido de posta, podendo ser dada na cruz, é a cruz que nos faz, né? O crer no Filho de Deus e confessar com a sua boca, né? Que ele morreu, papapá, confessa, tá ali. Então, a cruz garante, o Espírito mantém a herança, mantém a nossa realidade, o penhor da herança, e nós vamos recebê-la por completo na vinda. Bom? E aqui, essa página dessa coisa aqui, eu acrescentei nessa aula. Na aula passada, a gente não tinha isso aqui, porque nós estamos estudando e explorando o Evangelho do Cristo crucificado, né, que a maioria aqui já comprou, adquiriu o seu livro, e ele vai, depois, se vocês quiserem, pode ir lá, tem esses pedaços aqui eu tirei do capítulo 6, sobre a glória do reino, é um capítulo muito, muito denso, muito cheio de texto, muito interessante. Nós não vamos estudar ele, obviamente, todo aqui, né? Mas ele está especificando a ideia do reino mesmo nesse capítulo, e é muito, muito interessante. E aí tem uma parte que ele discute sobre essa ideia do que é o reino, do que não é o reino, enfim, e ele traz esse entendimento que eu achei muito pontual a gente trabalhar ele aqui hoje. Ele trabalha a ideia de que há o reino universal e o reino de Deus. Ele separa essas duas ideias. A ideia de que o reino universal é aquele que eu citei, né, quando eu falei no Salmo 103, que é o Deus que governa sobre tudo, uma realidade que é total, de absoluta, né, de governo absoluto sobre toda a criação, sobre tudo. Esse Deus que está nos céus, no lugar da sua habitação, e é o rei de tudo, sobre tudo, tem o domínio de tudo. Então, ele vai trazer essa ideia e ele chama isso de reino universal, né? E ele traz uma segunda ideia, ele fala que o conceito de reino ele não pode ser só tomado pela perspectiva do reino universal. Só que eu já inseri isso na nossa aula, tá? Esse entendimento. Mas a ideia de reino, ela precisa trazer a outra parte. Essas duas ideias, esses dois sentidos, conceitos sobre o reino, precisam estar unidos. Eles não são a mesma coisa, mas eles são indissociáveis, que é esse reino universal, desse Deus que governa sobre tudo, mas o reino vindouro, a realidade do reino vindouro. E aí ele faz alguns apontamentos muito interessantes, né? Porque se a gente pega só a ideia de um reino universal, do reino universal, a ideia de Deus governa sobre tudo, talvez essa é a ideia que mais é trabalhada e falada na teologia, no ensino sobre o reino, por aí. Mas a gente tem descartado essa outra, no sentido de que a gente só fala, Jesus vai voltar. Mas a realidade do reino, e o conceito de reino precisa trazer essas duas realidades. E aí ele fez um quadrinho que eu achei muito interessante, eu trouxe ele para a gente estudar, olhar para ele hoje aqui. Que é essa coisa do reino universal versus o reino messiânico escatológico. E aí ele diz que quando aparece a ideia de reino de Deus nas Escrituras, ele está, quando Jesus fala do reino de Deus, quando os discípulos pregavam e falavam sobre o reino de Deus, a gente não vê em nenhum momento eles tendo que explicar muito. Por quê? Porque os judeus, eles entendiam. Na verdade, era o que eles mais queriam, eles mais esperavam. Era a grande expectativa deles, que o reino de Deus viesse, não é? Que o reino de Deus... E a ideia de vir o reino de Deus tem a ver com a chegada do Messias. Esse é o entendimento da mente de um judeu, que aguarda o reino de Deus chegar.
Então, e aí o John Harrigan fala justamente isso. Ele fala assim, eles não estavam pensando apenas na ideia de Deus governando sobre tudo, porque isso para eles está ok. Quando Jesus fala o reino está próximo, é chegado o reino, algo desse tipo, ele não estava refazendo a ideia de reino na mente daqueles homens. Ele estava afirmando o que já tinha sido ensinado, que é o reino de Deus vai chegar no dia que o Messias chegar. Tá? E é bem possível não, por isso, quando eles veem Jesus, um rei, andando entre os homens, conversando com pecadores, mais o quê? Bebendo, comendo, e não vencendo o mal naquele momento, daquela forma que eles criaram na mente deles, não tem Messias nenhum ali, sabe? Não tinha evidência, porque na mente deles o reino chegar, ou o reino próximo, era vir o Messias chegar e dominar sobre tudo, que é o que vai acontecer na segunda vinda, no retorno. É exatamente isso que nós vamos ver. Que, na verdade, vai ser a primeira vinda para o judeu, né? Para o judeu não messiânico. Então, então, Jesus ali manifesta essa ideia do reino de Deus, que é a mesma coisa do reino do Messias, da chegada do Messias. E aí ele coloca aqui do lado, ponto 1, quem? Reino, quem? Deus. A ideia do reino universal. E a ideia do reino do Messias. Quem é o rei? O Messias. 2, o quê? Sobre o que governa? Todas as coisas. O do Messias sobre a terra. Olha que coisa interessante. 3, quando? Está respondendo essas 3 perguntas, né? Quando esse rei? De quando? Qual o tempo de operação dele? O universal, presente. O reino de Deus, do Messias, no futuro, né? Partindo de hoje. E onde? Nos altos céus. De onde ele governa, que a gente leu Salmo 103. E o reino do Messias, de onde ele vai governar? De Jerusalém. Então, ele faz essa separação, achei isso muito didático e muito interessante da gente pensar. E esse reino de Deus, o reino do Messias, ele vem no grande dia do Senhor. E aí a gente, que é essa ideia do futuro. Pegando 4 pontos aqui sobre essa comparação e essa ideia. Há uma distinção entre o reino universal de Deus, que domina sobre toda a criação eternamente, e o reino de Deus messiânico, que dominará escatologicamente na terra. Tá? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a entregou aos filhos dos homens. Olha que coisa. Então, os céus são os céus do Senhor, é o lugar de domínio total dele, e a terra, que está debaixo desse domínio, obviamente, mas ele entregou aos filhos dos homens. E aí, um filho do homem, pegando a ideia de Daniel 7, depois você pode ir lá, que cita a ideia de filho do homem. E aí, somente um filho do homem poderia tomar de volta o domínio e o governo da terra. E aí, esse filho do homem é o filho perfeito, é o homem perfeito, Cristo, que veio como homem, nasceu, parará, parará, parará. Tinha que ser, porque Deus entregou o domínio, Deus entregou a terra para os filhos dos homens, e os filhos dos homens perderam o domínio sobre essa terra. E aí somente um filho do homem, a condição de que ele tinha que reunir, e uma delas era essa, de como filho do homem, ele tomaria de volta o domínio da terra. Sujeitaria os seus opressores, os principados e potestades, né? Derrota,
vai derrotar o poder da morte que opera na Terra. Uau! É isso. Terceiro ponto, o domínio do reino de Deus vai do mais alto céu e se estende sobre toda a criação por toda a eternidade. Ao passo que o reino do Messias terá início no dia do Senhor e será estabelecido na terra, com sua sede em Jerusalém. E aí a gente poderia citar aqui Isaías 9, 7, falando desse reino, Isaías 63, depois você pode ler lá esse texto, mas olha que coisa, né? Então, o domínio do reino de Deus, ele vai do mais alto céu e sobre toda a criação. É aquilo que a gente falou, que seria essa ideia do reino universal. Mas há uma perspectiva do reino do Messias e que ainda não se estabeleceu, isso é escatológico, é futuro, vai se estabelecer na Terra. E vai ser visível, vai ser compreensível para o homem natural, para todos. Não se trata de uma realidade espiritual no sentido mais louco que a gente dê a essa palavra espiritual, alguma coisa não palpável, sabe? Uma coisa lá do coração. Não. O reino do Messias vai ser estabelecido na Terra de maneira inteira, completa, visível, concreta, real. Assim como a gente está pegando esse celular na mão, assim como você está me vendo através dessa tela, e tudo que a gente tem aqui, a gente vai ver o rei vindo nas nuvens, tomando o domínio, instaurando o seu reino e governando sobre todas as nações. E aí o reino do Messias, o que ele é? Ele é multiétnico, ele é transnacional, ou seja, ele será a partir de Jerusalém, mas não apenas para judeus, ou apenas para uma nação escolhida. Não, porque esse reino, no plano eterno de Deus, essa coisa já se estendeu para todas as etnias, para toda a terra. Apocalipse 7, 9. E vocês vão ver gente vinda de toda tribo, língua e nação se dobrando no trono. É a realidade do trono. Tá? Então, esse reino do Messias, ele é multiétnico e ele é transnacional. Ele vai reunir a semente de Adão de todas as etnias, porque ele governa sobre todas as nações. É o rei dos reis. Que reis? Os reis da terra. Ele é o rei que governa sobre toda a terra. Por isso que você vai ver essas menções na Bíblia. Né? A gente vê as duas menções. A menção na dimensão do reino universal e os textos bíblicos que falam do reino do Messias. A gente vai ver essas duas coisas ali. O reino de Deus é tão somente um reino messiânico. O que os judeus esperavam ansiosamente continuam esperando hoje, e sobre o qual a igreja coloca a sua esperança, aguardando a volta de Jesus. Quem falou isso foi o John Harrigan, que eu tirei do livro dele. Então, o reino de Deus é tão somente o reino messiânico. Então, a expressão reino de Deus na Bíblia, ela se refere ao reino messiânico. É a ela que ela está se referindo, tá bom? É sobre isso que essa expressão está falando. O reino de Deus é uma realidade e promessa feita aos judeus, que após a cruz incluiu os gentios. Essa promessa não pode ser descolada de um povo, o judeu. Então, ao mesmo tempo que ela não é circunscrita aos judeus, como eles pensavam, né? O reino de Deus, ele é nosso Messias, único só para nós. Ele não está voltado só para um povo, por isso ele é multiétnico, ele está voltado para todas as nações, mas o reino de Deus é uma promessa feita a eles, a gente não pode extingui-los. A gente não tem como descolar de um povo, porque o reino de Deus foi prometido a esse povo, e para esse povo o Messias vai se revelar.
Ponto. E é só a partir desse dia que esse reino vai ser instaurado. E é isso. E tá bom. Então, a ideia de que o reino de Deus já está aqui, operando, e que nós já temos todo o reino de Deus, está errada. Essa ideia é um entendimento equivocadíssimo nas Escrituras. Tá bom, gente? Então, a gente vê por aí uma série de construções, né? De um reino que está crescendo e vai atingir toda a terra até que Jesus volte. Não! Não! Nós temos, sim, através da ação redentora de Cristo, através da manifestação do poder do reino, pela sua vida em nós, sim, temos isso. Mas isso não significa que o reino já se instaurou, que nós, como igreja, temos o poder de instaurar o reino de Deus na terra. Não. A nós foi dada a missão de pregar o evangelho do reino a todas as etnias. Por quê? Porque o reino do Messias que virá, é escatológico, é futuro, ele vai abarcar todos os povos. E há uma missão dada para os discípulos de Jesus pelo próprio Cristo e deu autoridade para que seja pregado o evangelho do reino a todas as etnias. Mas isso não significa que quando nós pregarmos o evangelho do reino a todas as etnias, bingo, alcançamos o reino, chegou a toda a terra. Não. O reino se instaurará de forma total, completa, absoluta, no dia que o Messias chegar. No dia que ele vier nas nuvens. O reino não tem como ser completamente, não sei, essa palavra é até redundante, o reino de Deus não tem como ser implantado sem o rei. E a primeira vinda de Jesus não tinha essa perspectiva no primeiro momento. Tá? Num primeiro momento, esse reino que chegou, mas que está próximo, mas muito mais a ideia do estar próximo, que está se aproximando, tem muito mais, a primeira vinda tem muito mais sentido na ideia de arrependei-vos, que é aí que a gente já falou. E aquilo que virá é o completo, é o tudo sendo instaurado, é o tudo sendo governado por ele. Todas as nações da Terra, Brasil, Argentina, Estados Unidos e todas as outras, Gaza, Irã, Iraque, Rússia, tudo isso debaixo do governo de um homem, de um Deus homem, que é homem e Deus, que é visível e que vai governar a partir de Jerusalém. Que Jerusalém? A Jerusalém que está lá agora, só que restaurada, né? A Jerusalém, enfim, a gente vai estudar isso no POC, eu não vou ficar entrando. Mas de que sim, vai ter um lugar de seu governo, ele é físico, ele vai ser real, a gente vai ver. Não faço ideia de como em detalhes, né? A Bíblia não traz tantos detalhes, mas ela diz o que será, que ele vai governar sobre toda a terra. Bom? Isso não pode ser descolado da promessa feita aos judeus. E Jesus, na primeira vinda, não cumpre a dimensão total dessa coisa, tá bom? Né? Então, o seu cumprimento exato vai se dar no dia do Senhor. E aí os judeus vão olhar e vão ver e reconhecer o Messias. E vão sentir ciúmes, porque os gentios reconheceram ele antes deles. Uau! E aí, onde está? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ele estava falando daquele, né? Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E aí parece que eu estou contradizendo a nossa ideia, né? Não, Jesus estava afirmando naquele momento, naquela, vamos dizer assim, naquela fase de implantação do seu plano.
tá? A habitação de Deus, naquele momento, que aí entra pela ideia do arrependimento dos pecados, de uma transformação dentro de nós, o domínio desse reino ser a partir do nosso homem interior, daqueles que se sujeitam a esse rei. A habitação de Deus é no coração do homem, naquele instante, tá, gente? Para não confundir com a ideia do reino do Messias. Por onde iniciou o processo de restauração de todas as coisas. Então, eu creio que ali na cruz, no processo de arrependimento, starta a restauração de todas as coisas, né? Que é a restauração desse homem interior, dessa vida, voltada para ele, tá bom? O lugar de domínio do seu reino é o nosso interior, aqui agora, né? O penhor do espírito, tudo aquilo que a gente está falando. Restaurando seu governo de onde o homem o perdeu. Porque um dia lá atrás, o homem disse sim para o pecado e teve uma quebra relacional com Deus. Então, ele se desconecta desse lugar de sujeição e domínio do seu coração, de quem ele é, da sua identidade, da imagem, da voz de Deus. Então, o homem sai desse lugar, o homem muda de lugar. E aí, Cristo vem, através da cruz, para restaurar o homem de volta para esse lugar. Então, Jesus inicia seu reinado, que não é fim, não é completo ainda, no sentido que ainda vem ele precisa vir para que isso se dê de forma exata, através do arrependimento, restaurando o lugar existencial perdido. O homem, ele se desconecta de Deus na queda, no Éden. Então, ele restabelece esse reinado, começando aí nesse lugar do coração. O reino é como? Aí a gente pode começar a pensar aqui, como que é o reino? O reino é como? Aí eu separei aqui, Jesus fala isso, né? Uma semente de mostarda e como um fermento. Jesus fala da dimensão de uma expansão, mas não no sentido de que esse reino vai. Não, mas no sentido de algo que vai ter uma versão completa, total, tá bom? O reino não é desse mundo. O meu reino não é, João 18:36. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ou seja, eu vou ser entregue aos judeus. Agora eu vou ser. Agora. Não é interessante a gente olhar por essa perspectiva? Tá? O George Led diz o seguinte, eu vou só abrir um parênteses aqui, o George Led tem uns pensamentos que algumas coisas são diferentes do que a gente pensa, né, do que a gente acredita, a gente está muito próximo de crer, né, no que o John Harrigan e outros vão falar sobre o reino, parará, mas aqui ele fala de uma forma muito interessante, por isso que eu estou trazendo para a gente estudar também. Como vimos, o reino de Deus, basicamente, é o reinado soberano de Deus, mas o reino de Deus se expressa em diferentes estágios ao longo da história da redenção. Ok? É isso, essa ideia de algo que vai se expressando. Portanto, os homens podem entrar na esfera do reinado de Deus em seus vários estágios de manifestação e vivenciar as bênçãos de seu reinado em graus diferentes. O reino de Deus é a esfera da era vindoura. Assim, devemos entender as bênçãos de seu reinado na perfeição de sua plenitude. A ideia de que a instauração inteira vem com o rei. Mas o reino está também aqui agora, tá? Numa perspectiva, através do Espírito Santo. Há uma esfera da bênção espiritual na qual podemos entrar hoje e usufruir em parte, mas em realidade, aqui e agora, não uma coisa irreal, mas a realidade. A gente pode viver as bênçãos do reino de Deus, tá? E aí, a gente já está caminhando para
para um final, eu vou fechar com o estudo tem uma parte última, mas aí eu vou deixar para dar depois, mas a gente continua aqui nesse bloco 2. E aí, pensando nessa esfera, nessa ideia aqui que a gente colocou, né? Esse reino aqui agora, numa bênção que a gente pode usufruir hoje, na realidade da vida, a gente pode viver as bênçãos desse reino. Eu trabalho a ideia desse Cristo que é Salvador e Senhor. E o que isso significa? Tá? Vamos pensar nisso aqui. O N.T. Wright diz o seguinte: portanto, a salvação não é ir para o céu. Acho que a gente já falou disso aqui várias vezes. Mas ser ressuscitado para a vida no novo céu e na nova terra de Deus. Então, não é uma ideia escapista de que nós vamos para o céu, para uma outra realidade, um outro lugar. Mas a ideia de que nós é que seremos transformados através da ressurreição, né? Já estamos sendo transformados numa perspectiva e seremos totalmente através da ressurreição para viver uma vida no novo céu e na nova terra de Deus. Olha que coisa interessante. Então, a gente tira aquela ideia, aquela perspectiva de eu vou sair a salvação, o Cristo veio, me salvou para eu ir para o céu, para como se eu vou para uma outra realidade. Não, é o contrário. O Cristo veio para, obviamente, através do arrependimento, eu acesso essa realidade, né? Sou transformado, isso se completa com a ressurreição, que o corpo vai ser a última parte, o corpo glorificado, e aí ao ser ressuscitado, eu ressuscito para uma vida nova, para uma vida no céu de Deus, na realidade dele, tá? E na nova terra que ele vai restaurar, que ele promete profeticamente a restauração de todas as coisas. É isso que ele está falando. Então, nós estamos sendo transformados para viver nessa nova realidade. Tá bom? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, olha essas duas palavras no texto de Isaías 43, 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, a salvação, a ideia desse Cristo Salvador está completamente, não pode ser dissociada da ideia do Cristo Senhor. E a gente não pode separar uma coisa da outra. Sabe? Aquela ideia de, eu fui... não tem como eu ser salvo e não me sujeitar ao senhorio de Cristo. Se eu não me sujeito ao senhorio de Cristo, quer dizer que talvez eu não sei, eu tenho que rever esse processo salvífico da minha história. Porque se eu resisto a ser dominado pelo Espírito, a viver pelo Espírito, que é isso que a Bíblia está falando, a ser dominado pelo Espírito, se há uma resistência ou uma insistência em não ser, eu preciso talvez repensar esse meu processo de salvação, tá bom? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Então, a ideia de que a salvação ela é como eu posso dizer, para não falar besteira aqui, se você confessar Jesus como seu Senhor, ou seja, se você sujeitar tudo a Ele, no seu coração, e aí você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, que Ele venceu a morte, aí você vai ser salvo. Então, a ideia da salvação não tem nada a ver com eu ir lá na frente só dizer confessionalmente, sim, eu quero Jesus, e passar a frequentar uma igreja todos os domingos, e esse ato ritualístico ser parte da minha vida, e ponto. É isso. Não. Salvação, o que a gente pode considerar um alguém salvo? Seu coração rendido, quando essa palavra confessar não é só boca,
de boca, com a boca, mas não de boca, mas a ideia de um coração rendido, crendo que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e aí isso significa que eu vou crer em todas as promessas e em todas as profecias do que está por vir. Bom, isso é essa salvação manifesta. Mas o ponto principal que eu quero colocar aqui é essa ideia de um Jesus como Senhor. Não sou mais eu o Senhor de mim mesmo, tá? E eu boto aqui, hoje, o homem interior é o território do domínio do reino. A partir do coração, através da salvação, através desse lugar de sujeição ao senhorio de Cristo, que culmina na salvação, retomando esse lugar de relação, onde ele é o domínio, ele domina sobre o meu homem interior, ele domina sobre mim. Jesus como Salvador e também como Senhor da humanidade. Jesus como... Porque muitas vezes a gente quer ver o aspecto do Cristo Salvador, que me tira do pecado e me leva para o céu. Essa ideia é a ideia mais difundida, né? Eu quero que ele me salve das minhas dores, do meu sofrimento, dos meus problemas, sei lá, da minha... Eu não sei nem se as pessoas às vezes pensam que a salvação é dos pecados. É arrependimento, tem um trabalho nosso, tem uma rendição nossa, tem uma entrega nossa. Talvez seja muito mais do me tire das minhas faltas, né, dos meus problemas, dos meus sofrimentos. Talvez hoje a pregação de um evangelho que trabalhe de um evangelho, tá, gente? Não estou falando o evangelho, mas de um evangelho que trabalha muito em cima dessa ideia do bem-estar do homem. Então, eu ofereço Cristo como Salvador de tirar você de uma realidade de mal-estar que você está. Então, ele vai te oferecer e te ofertar um bem-estar. Isso é dessa era, é desse século. É uma pregação de um evangelho secular, se eu posso dizer assim. E não do evangelho bíblico. Porque o evangelho bíblico significa a salvação, ela é, que a gente leu, né, em João ali, o texto, ela é fruto de um processo onde eu me assenhorio de Cristo, minha senhoria. Eu sou dominado por Cristo. Então não tem a ver com as minhas necessidades. Tem a ver com as necessidades dele, se ele tem alguma. Tem a ver com ele, não comigo. Esse migo, esse eu, se sujeita. Esse eu não tem como viver sem estar sujeito ao senhorio de Jesus. Eu não tenho... chegar num ponto da vida, gente. Talvez a conversão fala disso. De chegar num ponto da vida e olhar e falar assim, ou eu me rendo a Cristo para que ele seja o meu Senhor e domine sobre tudo na minha vida, porque tentar viver fora disso é morte. É o reconhecimento dessa realidade. Não tem a ver comigo no centro, onde ele vem para me tirar... Não, é óbvio que, gente, a salvação, o poder do reino, ele toca na gente e gera bem-estar. Não estou falando que não gere. Mas esse não é o objetivo. A ideia não tem a ver com isso, mas tem a ver com eu me arrependendo, ou seja, me rendendo, me sujeitando ao Senhor do reino, àquele que é o dono de todas as coisas e que virá e implantará o seu reino messiânico. A vida do reino só é possível àqueles que se sujeitam ao senhorio de Cristo. Esse domínio que um dia, no reino messiânico, dominará toda a terra, se manifesta hoje no nosso homem interior através do Espírito Santo, para gerar domínio próprio, para gerar mansidão, para gerar benignidade, para gerar a vida de Cristo dentro da gente. E isso sim, eu posso abrir aspas e citar Paulo, desenvolvei, pois, a vossa salvação. Isso tem a ver com um processo transformador que impacta mesmo a vida, a minha vida. Tem a ver com uma sujeição absoluta a Cristo. Então, eu não vou mais mentir. A Bíblia fala, aquele que mentia não minta mais. Por que eu não vou mentir? Porque eu estou sujeito a Cristo. Porque
Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, apóstolo Paulo. Há uma sujeição absoluta, há uma entrega absoluta, uma rendição absoluta, uma total submissão, e isso não é pesado. Há uma escravidão a Cristo, e isso não é pesado, isso não é custoso, isso é prazeroso, sabe? Isso tudo evidencia salvação na nossa história. São marcas disso, tá? Esse lugar do arrependimento, que tem a ver com viver a vida do reino. Um processo contínuo de rendição e de transformação segundo a imagem de Cristo. É isso que ele está produzindo em nós hoje. Quando a humanidade caiu, ela experimentou a expressão do domínio de si mesmo. O homem olhou para si, ele experimentou pela primeira vez tentar se dominar, mas é impossível. Nós somos seres que não conseguem dominar a si mesmo, tá bom? Nossa estrutura, ela está inclinada para a autodestruição. Se nós dependêssemos única e exclusivamente de nós mesmos, nós morreríamos. Nós nos autodestruiríamos. É por causa dele, por causa de Cristo, por causa do próprio Deus, não tendo abandonado a humanidade, a sua própria sorte, é que a gente ainda está aqui, tá bom? Mas, de alguma maneira, o homem, quando peca ali, ele se desconecta de Deus e acha que ele pode ser senhor de si mesmo. E eu costumo exemplificar isso na figura da linhagem de Caim, né? Que não quis mais ouvir a voz de Deus depois que matou Abel e seguiu sua própria história. Ela representa esse homem que não quer ouvir a voz de Deus, que quer tomar as suas próprias decisões, seguir sua própria vontade, ser senhor de si. Talvez essa característica desse homem está muito presente no nosso tempo. E cada vez mais isso vai se intensificar. Então, o homem não invocava mais o Senhor para conduzir suas escolhas. Ele não rendia a Deus as suas escolhas mais. Né? Ele não tinha Deus como esse lugar, a voz de Deus como um guia. Ele se tornou, entre aspas, independente. Óbvio que Deus continuou dominando sobre todas as coisas, tá? Isso não muda isso, essa realidade. Mas a realidade do homem, o homem sai desse lugar de sujeição total a Cristo. E ele começa a andar sujeito a si mesmo, aos seus anseios, ao seu próprio desejo, tá? Então, diante dessa realidade, a missão de Cristo como Salvador resgata e reconcilia o homem ao Pai, torna aquilo que era inimizade em amizade. Mas é a sujeição ao seu senhorio que nos retorna ao lugar de sujeição nessa relação restaurada com o Pai. É o viver debaixo do seu governo, tá? A salvação é um trabalho exclusivo de Cristo e do agir do Espírito. Não tem a ver com a gente, com as nossas obras. Paulo fala isso em Efésios 2:9. Não é pelas obras. Não, a salvação não tem como ser pelas obras. É impossível que eu e você conquistemos a nossa salvação. Ela é totalmente de Cristo, é uma obra totalmente do Espírito. Mas o processo de sujeição do nosso homem interior, dessa carne ao Espírito, que significa ao senhorio e ao governo de Cristo, precisa de uma resposta e de uma ação do homem. E que ação é essa? Rendição, eu botei aqui. Permitindo que toda a nossa vida seja sujeitada, rendida a Ele e ao seu reinado. É uma ação de rendição, de entrega total. Amar a Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento. É a priorização do primeiro amor. É colocá-lo nesse lugar de primazia. E aí eu vivo o senhorio e governo dele hoje, agora.
Nós podemos pensar numa vida dividida, e aí a gente pode olhar para a gente mesmo e perceber se há uma vida dividida, não uma vida integral nele. Aí eu botei uma vida santificada versus uma vida secularizada. Quando eu uso a palavra secularizada, eu estou pensando em Romanos 12, né? Não rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, né? E Paulo vai falando ali que entreguem seus corpos como sacrifício vivo, e aí vocês vão experimentar, e não vos se amoldem a este século. Então, eu estou usando essa ideia de Paulo dizendo, não se tornem moldados a este século. Ele está se referindo, não permitam que a sua vida esteja debaixo do senhorio desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o culto racional, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a ideia aqui é essa. Vidas divididas entre aquele que vai à igreja, vive a obra, e aquele que vive lá fora, tem uma vida secular. Não existe isso para um filho do reino. Nossa vida é integral, onde tudo é dele, por meio dele e para ele. Não existe essa separação entre a minha vida espiritual e a minha vida secular. Tudo está debaixo do domínio, do entendimento de quem ele é, do senhorio dele, do seu reinado, do seu governo. Não existe essa vida dividida, tá? Então, na dimensão salvífica, redenção, salvação, regeneração. Na dimensão de senhorio, governo total, vida de escravo, que a gente é convidado. Na dimensão salvífica da obra de Cristo, tira o homem do pecado. A dimensão desse seu senhorio atuante, do seu governo, do seu reinado sobre a nossa vida, faz a gente viver em santidade. Na dimensão salvífica, o Cristo que nos salvou garante a condição de filho. O Cristo que é nosso Senhor produz um andar e um viver como filho do reino através do Espírito, no dia a dia da vida, hoje, agora. A salvação, nós recebemos, através da salvação, a vida eterna de Deus, através de um constante processo de ser dominado, governado por Jesus na nossa vida, nós vivemos a vida que aponta para o reino vindouro. Eu vou pular umas partes aqui, mas vamos ler só alguns textos. Gálatas 2:20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo está dizendo, não sou mais eu quem vivo, ou seja, eu não sou mais o Senhor da minha vida, mas Cristo é o Senhor da minha vida. É para Ele, é por Ele, por meio dele que eu vivo. Junta os textos. E essa vida que eu estou vivendo agora, essa que está debaixo do senhorio e do poder de Cristo e da vida de Cristo, esse que está sendo transformado de glória em glória segundo a imagem de Cristo, que eu quero ser como Ele, imitador de Cristo, o Cristo no centro de tudo, essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. E aí Paulo está apontando no Filho de Deus, na fé daquele que virá como Messias e esse reino será implantado, que me amou e se deu a si mesmo por mim. E aí João 5,56, quem come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. Esse processo de transformação do Cristo vivendo em nós. Romanos 8:10, mas se Cristo vive em vocês, olha ele, se ele vive agora em vocês, isso tem a ver com o governo e o reino dele em nós hoje, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus, tá?
Eu já expliquei o que mais ou menos a gente está dizendo aqui. A gente pode ter duas formas de existir no mundo, vivo ou morto, eu costumo dizer. Se o viver é Cristo, do contrário, estão todos na condição de morte. Ou seja, mortos nos seus delitos e pecados, era a condição que a gente estava. Nós não tínhamos vida, nós estávamos mortos. A vida nos foi dada por causa do sacrifício de Jesus. A vida que Cristo nos devolve é a vida dele que ele compartilha comigo e com você. Então, a vida que a gente vive hoje não é nossa. A gente não tem autoridade sobre ela. É o que Paulo está falando, é Cristo que vive em mim, eu não tenho mais autoridade sobre a minha vida, ela não é minha. É a vida dele em mim, porque eu estava, na verdade, morto nos meus delitos e pecados. Não podemos determinar por nós mesmos o sentido da vida, fazer o que a gente quer dela, porque ela não é nossa. Deus é o dono da vida. Tá? Para fechar, a gente está falando, no fim das contas, de um evangelho do reino que fala da centralidade de Cristo. Uma vida onde ele é o centro de todas as coisas. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a preservará para a vida eterna. Uau! A vida proposta pelo Evangelho do Reino é contra a cultura sempre. Nós vamos sempre sermos contra a cultura. Tudo que a cultura do homem caído produzir, nós vamos estar num processo contrário. Tem um livro que eu sempre indico, o nome dele é Contra a Cultura Cristã, é do John Stott. Quem não leu ainda, leia, é um livraço. Você precisa ler esse livro na sua vida, uma vez na vida pelo menos. A gente precisa compreender que nunca seremos aceitos pela realidade caída. Não nos encaixamos no modo de vida da ordem caída. Não pensamos como ela. Não sentimos, não amamos, não nos relacionamos, não valorizamos o que essa realidade caída valoriza. Enfim, não vemos a vida e o viver da mesma maneira, porque nós vivemos debaixo de um reino, desde já, desde agora. E a gente precisa deixar de viver para nós mesmos, de acordo com o Deus do ventre, e nos sujeitar a Cristo e o seu governo total hoje. Moldar todas as coisas a partir de Cristo. É o que a gente está chamando de cristocêntrico. Viver uma vida tendo a si mesmo como ponto central, minhas necessidades, eu penso só em mim, é uma perspectiva narcísica, né? Seria o que a gente chama de antropocêntrico ou narcisista. Hoje esse nome está na moda aí, né? Mas não é nesse sentido que eu estou falando, não. Então eu deixei o antropocêntrico, que é mais próximo. Se a nossa vida é determinada pelo que esperamos deste mundo, certamente o centro norteador somos nós. Se eu vivo nesse mundo a partir do que esse mundo me oferece, somos mais infelizes de todos os homens. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 19. Ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas, aos acontecimentos dessa terra, nós somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Então, a centralidade de Cristo, centralidade do homem, para a gente poder fechar aqui o nosso ensino dessa noite. A centralidade de Cristo explica a vida, a existência, o cosmos, a criação e a história a partir de Cristo. Toda a Bíblia sendo escrita e explicada não a partir do homem, mas a partir de Cristo. É o que está acontecendo, é o que você está sendo. O convite que você recebeu para estar nessa escola é para isso. O POC também está servindo para isso, para a gente olhar as escrituras a partir de Cristo e não de nós mesmos. E aí tem textos na Bíblia que a gente aplica à nossa vida, tá? E não ao que o texto diz e a partir da revelação de Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por que Cristo morreu? Eu costumo dar esse exemplo, né? Dessa ideia que a gente criou.
A gente falou isso na aula passada, a gente acha que Jesus morreu por mim. Eu sou o centro da existência, sou uma pessoa muito especial e Jesus morreu por mim. Não, Jesus morreu sim, ele vai para alcançar o homem perdido, porque essa era a ideia de Deus. Beleza, não estou desfazendo isso aí, obviamente. Mas a causa do porquê que Jesus morreu não tem a ver comigo, eu não sou o centro da causa. A causa é o próprio amor do Pai, porque Deus amou o mundo. E aí, quando a gente se coloca no centro, eu vou ver a Bíblia e tudo servindo a mim e não a Cristo. Mas todas as coisas convergem para Cristo. A existência está, ela repousa em Cristo. Colossenses, capítulo 1. Tá? A causa fundadora da missão de Cristo, que foi morrer na cruz e que depois vai se retornar o evangelho, não foi o homem em si. O amor é a causa. Tá? Centralidade do homem versus o homem e suas necessidades, aqui está errado, né? São a razão motivadora da vida. Eu vivo pelas minhas necessidades e não para glorificar Cristo. O homem vivendo a partir de si mesmo, o homem nu após a queda. Essa relação até com Deus, mas autocentrada, voltada para mim. Então eu vou ler a Bíblia. Não estou dizendo que você faça isso, estou falando pode ser eu. Eu vou ler a Bíblia querendo achar um texto que fale para mim, de mim, por mim. A revelação das Escrituras é a partir do homem, quando o homem está nesse lugar. A causa fundadora da missão de Cristo também é o próprio homem, foi por minha causa. Esse evangelho encharcado de humanismo, sabe? Esse esse evangelho qualquer aí, que não é o evangelho do reino, encharcado do homem no lugar central. É isso que a gente derrota, que a gente quer ver desprezado nos nossos dias. As nossas igrejas estão encharcadas de pregações onde o homem é o centro. E isso atenta contra o evangelho do reino, porque o evangelho do reino, o centro é o rei, é o Cristo. Esse pseudo-evangelho que coloca o homem no centro e Deus como quase que um serviçal desse homem, é aquele que serve ao império do eu, do homem, desse homem no centro. Terminando, a ideia de um reino do amor, do filho do seu amor, não de um império do eu. Então, nós queremos mesmo aqui, através dessa aula, denunciar isso na nossa própria vida, porque nós buscamos e queremos viver o evangelho do reino, o evangelho que nós nos sujeitamos ao senhorio de Cristo, andamos em arrependimento, através do Espírito operando no nosso coração e nos transformando segundo a imagem de Cristo, através do amor. E aí, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí, não tem a ver comigo, com o meu egoísmo, com a minha isso, com o meu aquilo, com o que é bom ou não para mim. Não tem a ver com isso. Porque eu estou crucificado com Cristo. Paulo fala isso. Esse eu crucificado com Cristo. Tem a ver com ele, com o seu grande amor e com o cumprimento do que ele veio fazer. A proposta do evangelho, do reino, é a entrega total para Cristo, de forma integral, comprometendo tudo, família, vontade, planos, mesmo as coisas que se deseja que sejam mais legítimas. Tudo debaixo da vontade dele, do domínio do governo dele. O chamado para viver o reino começa com uma entrega radical a Cristo. E aqui eu termino, essa outra parte a gente vai ver numa outra aula, tá bom? Então, obrigada aí. Temos só 4 minutos, me desculpa, me perdoa. Se vocês tiverem perguntas, vão lá pro... Como é? Estou parando aqui a apresentação. Quem tiver pergunta, por favor, deixa eu parar aqui. Você pode fazê-las, vai chegar até mim.